Olá a todos, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre o final longo ou curto do Evangelho de São Marcos. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre a história, sobre os pais da igreja, mencionei o porquê que o Evangelho, parte deles são o texto longo e o texto mais curto, e agora eu vou mostrar os documentos que fazem essa adulteração, os que aceitam a parte mais longa e os que aceitam a parte mais curta, e o porquê que eles fazem dessa maneira, tá bom? Eu sou o professor André Marcelino, você está no canal Escavando as Escrituras. Seja bem-vindo, porque depois da vinheta você vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer. Oi, oi, microfone. Bom, estava mudo aqui, agora pegou. Bom, agora estamos aqui de volta então para olhar esse conteúdo exatamente da descrição que nós falamos na aula anterior. O final longo de Marcos ou o final breve de Marcos. Nós temos aqui a conclusão breve, ok? Nós temos aqui um K, que ele representa então aqui um manuscrito K, o siríaco, tá bom? E nós temos aqui uma outra conclusão breve. Etimologicamente, nós temos aqui os iniciais 16, do 9 ao 20, tá bom? Que eles aceitam essa parte aqui. Mas entre essas chavinhas, o que são essas chavinhas? Bom, nós vamos aqui no manual da crítica textual. Essas chavinhas aqui são os colchetes duplos, indicam que as palavras contidas neles não fizeram parte do texto original. Mas eu digo para você, que texto original? Não são os autógrafos, porque os autógrafos não existem mais. Como falamos no vídeo anterior, todos os textos, devido a esse tipo de desvalorização do papel, que eles ficaram fragmentados, então eles não puderam ser recuperados. Quando foram recuperados, já foram tarde demais. Então, como diz aqui, ó, os colchetes duplos, que é exatamente o que você vai ver aqui nesse texto aqui, ó, colchetes duplos aqui, tá bom? Ele está dizendo o quê? Aqui, ó, Marcos 16, tá bom? Ele está dizendo aqui o seguinte, que, olha ele aqui, ó, os colchetes duplos aqui, ó. Ele está dizendo que eles não fazem parte do texto original. Aqui uma segunda parte também, ó. Ele vai até aqui, ó. Olha quanta coisa foi jogada ali. Então, o que o texto está querendo dizer aqui? O que a nota está querendo dizer? Existe uma conclusão breve, tá? Que é essa parte aqui, que vai desse texto aqui, ó. Quer ver? Que vai essa parte só aqui, ó. Bom, por isso que tem um número 1 aqui. Depois você tem aqui essa outra parte que é o número, a conclusão breve também aqui, ó. Etimologicamente, esses textos aqui, que é o texto K, pertence a esse, e o siríaco também concorda com a parte breve. E nós temos aqui o número 2. O número 2 se refere a esse texto aqui todinho, ó. Vai do 2 até chegar aonde? Até ele chegar aqui embaixo, até o 19. Então ele está dizendo que esse manuscrito aqui, etimologicamente, vai até do verso 9 até o verso 20, que são esses unciais aqui, todos datando do quarto século, quarto e quinto século aí, tá bom? Existe o 579 também aqui, que tem um lecionário aqui também, saídica, os manuscritos boaírica e por aí vai. Tá bom? Então, o que acontece aqui? Alguns pais da igreja, aqui, ó, Eusébio, Hierosolomitano, aqui, ó, Códice Sinaítico e o Vaticanos, tá? Ele omite esses textos aqui, o manuscrito armeniano,
Então, o que acontece? Nós vamos lá de novo na crítica textual. São os colchetes aqui, um do lado esquerdo e outro do lado direito. Colchetes duplos indicam que as palavras contidas neles não fizeram parte do texto original, como eu acabei de falar aí. Esses textos derivam de uma fase muito primitiva da tradição e têm tido um papel significativo na história da igreja. Então, quer dizer que alguém ali, então, tentou reconstruir aquela parte do texto, tá bom? É o que a nota está dizendo aqui. Se consta no texto original ou não, nós não podemos saber porque os autógrafos não existem mais. Esses pais da igreja e esses textos que são mencionados no aparato crítico são posteriores ao quarto século. Se são posteriores, então eles têm mais os textos agora modernos e adotados então como uma forma de preenchimento daquele vazio que ficou exatamente naqueles papiros. É isso que eu quero que você entenda. Bom, quando fala texto original, ele está dizendo texto original em grego, não texto original dos autógrafos, porque é impossível. Nós não sabemos o que houve lá, tá bom? Então, essa reconstrução do texto fala-se exatamente disso aí. Eu acredito que o texto original é o texto mais longo, porque ele acaba muito abrupto ali e, inadvertidamente, nós não sabemos o porquê que o autor acabou daquela forma. Talvez por uma perseguição, ou o documento se perdeu, ou aconteceu algo que ele não conseguiu fazer o restante do texto, nós não sabemos. O que nós sabemos é que posteriormente alguém refez aqueles textos lá, tá bom? E acrescentou aquelas palavras para que o texto ficasse agora mais harmonizado e não tivesse aquele fundo todo abrupto lá. Ok? Então, espero que você tenha entendido o texto aqui e espero também que você tenha entendido esse final ali. Tá bom? O texto que ele fala como original é os códices e não é os papiros. E todos os pais da igreja que nós vemos ali data sempre do primeiro século para frente. Coisa que o manuscrito de Marcos foi escrito logo no início do primeiro século, que data do ano 53, 55, no máximo 57 depois de Cristo. Ou seja, praticamente 20 anos depois, 25 anos depois da morte de Jesus e da sua ascensão aos céus ali. Bom, então não tem lógica nenhuma ficar batendo cabeça dizendo o texto mais curto é o verdadeiro, o texto mais longo é o verdadeiro. Não. O texto mais longo sempre será o mais original, não o texto mais curto. O texto mais curto você pode deixar de fazê-lo. O texto mais longo você não vai escrevê-lo, você não vai inventar. Você vai desenvolver exatamente dentro da semântica do texto que está ali. Então, eu acredito, com todas as letras, com todo o profissional que eu sou dentro da área de teologia, que o texto mais longo realmente fazia parte do texto original. Bom, e essas informações que nós temos ali, infelizmente, são posteriores ao manuscrito, como o próprio manual de crítica textual, que eu vou mostrar novamente para você ali, e vou lê-lo outra vez para que você possa ter ciência dele ali. Nós temos os colchetes aqui, e ele diz assim: colchetes duplos indicam que as palavras contidas nelas não fizeram parte do texto original. Ele está falando de texto original, mas não está falando dos autógrafos. Ele está falando de outras cópias remanescentes. Esses textos derivem de uma fase muito primitiva da tradição. Que textos? Que é o aumento do texto. Ele está dizendo que ele está se derivando de uma tradição antiga e tem tido um papel significativo, não negativo, significativo na história da igreja. Porque exatamente ele está dizendo que Jesus voltará e deixou exatamente para os seus discípulos a forma de como eles tinham que conduzir o evangelho de Jesus Cristo, ou a palavra dele, que é a palavra remanescente, e não deixar aquela forma muito abrupta no texto ali. Tá bom? Então, espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado desta aula também. Muito obrigado aí pela sua atenção. Se você tiver alguma dúvida, por favor, coloque aqui no chat
que eu terei o prazer em respondê-lo. Se você precisar de material, muitas pessoas têm me pedido material, mas não têm colocado o endereço, uma forma que eu possa chegar até você. Então, por favor, coloque uma forma que eu possa chegar até você, através do WhatsApp, de um e-mail, do Facebook, para que eu possa mandar esse material para você totalmente gratuito, sem custo adicional nenhum. Tá bom? Fique com Deus, muito obrigado e nos vemos então numa próxima aula.